Olá, irmãos, tudo bem? Bom dia, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus. Irmãos, esses dias eu estava comentando na rua sobre um testemunho que aconteceu comigo lá nos anos 90. Aí eu senti no coração de gravar ele, porque eu achei muito interessante. Irmãos, em 1990 eu trabalhava numa banca de revista, trabalhava 2 anos lá. O título, da mensagem eu vou colocar como: o temor de Deus é o princípio da sabedoria. O temer a Deus é o começo da sabedoria. Irmãos, todos nós pecamos. Todo dia nós vamos pecar ou uma coisa ou outra, de palavras, gestos ou pensamentos. Mas o foco de Deus em nós estamos lutando, batalhando contra o pecado, para não pecar. Estamos lutando, batalhando contra o mundo, que nos assedia muito. Estamos lutando contra a nossa carne pecaminosa, nossa natureza pecaminosa. Estamos lutando contra o próprio diabo, que também nos ataca para pecar. Estamos lutando. O Senhor está observando o nosso comportamento em relação ao pecado. Então é o seguinte, esse testemunho ele vai falar sobre prosperidade, mas o foco meu aqui não é nós focarmos na prosperidade que Deus deu. Vamos focar na minha luta contra o pecado. Para quê? Para se aproximar de Deus. Este é o meu foco dessa mensagem. O lutar contra o pecado para se aproximar de Deus, mesmo sendo pecador, mesmo sendo falha. Amém? Então o que acontece? Eu trabalhava numa banca de revista, então naquela época não existia internet, e é interessante que quando eu ia comprar revistas pornográficas, aí eles olhavam para um lado e para o outro, e pegava a revista que tinha comprado na minha mão, olhava assim e colocava assim rapidinho assim, e vazava, Então, por quê? O pessoal comprava, mas tinha maior vergonha, tinha maior respeito, maior temor. Eu falava: me dá uma revista pornográfica. Olhava assim para ver se não tinha ninguém olhando e enfiava assim e ó. Hoje a gente vê até criança andando na rua com o celular e vendo coisas pornográficas na internet. Hoje desandou mesmo de vez. Mas naquela época tinha esse respeito, entre aspas, Aí o que acontece? Então, só de eu pegar a revista e embrulhar ela no jornal para passar para o cliente, infelizmente eu já via na capa, não precisava abrir não, uma mulher lá com a perna no sul e a outra no norte, E fora que eu tinha meus 18, 19 anos, aí sendo tentado aquele ali, vendendo e tudo, aí eu acabei e folheava. Já estou vendo na capa mesmo, aí acabava folheando e vendo. Só que teve um dia, aquilo ali começou a me incomodar. Eu comecei a analisar: gente, eu estou vendendo essas revistas, acabo dando umas folheadas, mas e quando é à noite eu vou para a igreja. Será que Deus está agradando isso de mim? Isso não está legal. Então o que acontece? Eu virei e chamei minha mãe, falei assim: mãe, vamos à igreja comigo? Para Deus me confirmar se é para me sair desse vício, porque eu não estou querendo ficar lá não, porque eu estou prejudicando a minha vida espiritual. Vão comigo que a senhora vai ver com seus próprios olhos Deus respondendo que é para sair. Ou seja, nessa hora ficar em casa, eu falar que Deus mandou eu sair, só vai alegar, falar que eu sou preguiçoso, que eu não quero trabalhar. Então vamos comigo para a senhora presenciar. Irmãos, não deu outra. Foi numa terça-feira, no culto de irmãs, A gente foi, chegou lá, sentou lá bonitinho. Aí uma missionária pregando lá, ela não olhou na minha cara, mas ela virou e falou assim: aqui no nosso meio tem uma pessoa que vem buscar uma resposta divina. Se é da vontade de Deus ele sair do serviço ou não. Pois Deus manda te falar: sai do serviço, porque é Ele que está colocando esse desejo no seu coração. Porque, irmãos, não tem como a gente ficar vendo revistas pornográficas, ou então ficar vendo sites pornográficos no dia de hoje, e à noite buscar a Deus, servir a Deus. A gente é um certo hipócrita, a gente é um mentiroso com nós mesmos.
vai perder a salvação, com certeza, né? E então o que acontece? Então quando ela falou que ele, eu olhei para minha mãe olhou para mim, falei assim, tá vendo? Deus confirmando que é para sair. Aí beleza, aí no outro dia eu cheguei lá no chefe e falei só, eu estou entregando meu cargo, não quero continuar trabalhando não, porque isso não dá para mim mais não. Ele, mas por que e tal, eu te pago direitinho, eu preciso de você. Aí eu expliquei, eu falei assim, não, porque eu sou cristão, eu fico vendendo essas revistas, quando é à noite, eu vou estar lá nos cultos adorando a Deus, então não tá dando certo não. Tá abaixando a minha vida espiritual, né? Aí o que acontece? Aí ele virou para mim e falou assim, aí beleza. Aí quando foi no outro dia, eu cheguei lá com um carrinho de picolé. Ele começou a rir, né? E falou assim, você saiu daqui do serviço, onde você tinha salário todo mês, com chuva ou sem chuva, para ir vender picolé. Aí ele desprezou o meu serviço, né? Para vender picolé, eu quero ver quando tiver com chuva no final do ano, o que você vai fazer? Aqui você tinha dinheiro com sol e com chuva. Aí eu virei para ele e falei, isso é problema de Deus, Deus proverá, Deus cuidará. Contudo, a minha alma está em paz. Adianta, irmãos, você estar com um pecado, praticando constantemente e não tiver paz com Deus? Você tem que ter paz com Deus. Amém? Agora, o que vai acontecer com a sua vida nos problemas aqui da terra? Deus cuida. Principalmente se você quiser ter paz com o Senhor. Aí o que acontece? Aí eu falei assim, o importante é eu sair. Deus confirmou para eu sair e eu estou saindo. Aí outra coisa que ele lançou, ele virou assim e falou assim, você com a enfermidade que você possui, firma nenhuma vai te aceitar. Eu em toda a vida, eu aceitei você com ela e tudo mais, para trabalhar aqui. Outra empresa não vai aceitar. Eu falei assim, não tem problema, isso é Deus que cuida. Irmãos, eu estava convicto de abandonar aquele pecado que estava me julgando para baixo. Aí o que acontece? Aí eu fui vender meu picolé. Aí fui vender meu picolé. Aí Deus me iluminou para eu ir numa firma de gás, seria até Liquigás, né? Aí eu comecei a vender picolé lá. E fiz amizade lá com os funcionários. Aí na porta daquela empresa comecei a vender meus picolé. Irmãos, Deus me prosperou no picolé. Você acredita que na banca de revista eu tirava um salário por mês? Eu vendendo picolé, eu pagando o picolé, o chefe, e o líquido que sobrava para mim, estava sobrando para mim 2,5 salários. Ou seja, 1,5 salário a mais. Irmãos, quando a gente dá um passo para Deus, Deus dá 1000 passos para a gente. Eu imagino Deus falou assim, filho, você abandonou o serviço porque estava te prejudicando espiritualmente comigo. Você abandonou o serviço, então eu vou te honrar no picolé. Ainda que ele riu, ele desprezou de você, mas eu vou te honrar. Irmãos, você acredita, eu também 2 anos no picolé, aí mais tarde eu comprei um lote com a casa. Você acredita que 80% daquela casa que eu comprei, 80% foi com dinheiro de picolé? Você tirava 2,5 salários. Então, o que eu quero dizer com isso? Cláudio, você quer dizer prosperidade? Prosperidade, Deus me prosperou. Mas eu estou querendo dizer a mão de Deus sobre a minha vida. Eu resolvi abandonar o pecado para poder se aproximar de Deus. E Deus foi e me honrou num picolé, a qual meu ex-chefe me desprezou, riu da minha cara, porque eu fui vender picolé. Ele falou assim, você largou a banca de revista que você tinha salário todo mês para ir vender picolé? KKKKK. Só que Deus me prosperou. Irmãos, no nome de Jesus, analisa, a Bíblia fala, examine o homem a si mesmo. Qual é o pecado que você tem praticado que está te separando de Deus? Abandona ele, larga ele, porque Deus vai dar 1000 passos em direção a você. Deus vai cuidar de você. Muitas das vezes, você está com a bênção travada 1 ano, 2 anos, 3 anos, e 4 anos, 5 anos, e a bênção não chegou, é porque Deus requer de você
que você abandona, larga, deixa um pecado que está te atrapalhando de você receber a bênção dele. Por isso que o título da mensagem o temor do Senhor. Você temer a Deus, temer, obedecer a Deus, é o princípio de toda sabedoria humana. Amém? Vamos largar os pecados que nos afasta de Deus. Coisa maravilhosa, irmãos, foi eu ter se aproximado de Deus naquela atitude, né? O Espírito Santo agradou, Deus me prosperou, comprei um lote, uma casa, você entendeu? E automaticamente larguei aquele pecado, porque vira e mexe eu estava folheando revistas pornográficas e aquilo ali estava me levando ao vício, né? Então o Senhor falou, basta, e tocou no meu coração para mim abandonar, né? Aí para finalizar a palavra fala, né? Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos fechados para que não possa ouvir. Mas os vossos pecados e as vossas iniquidades é que faz separação entre vós e o vosso Deus, para que ele não vos ouça. Então é os pecados que praticamos é que nos faz separação entre nós e o nosso Deus, para que ele não nos abençoe. Analisa o que tem te levado a uma separação de Deus, o que tem te levado a pecar contra Deus e está impedindo de você ter não só uma comunhão com Deus, como uma intimidade profunda com o Senhor. Analisa e abandona e receba a bênção em nome de Jesus Cristo. Tá bom? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo, né? Deixa seu like, faz seu comentário o que você achou desse testemunho e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Um abraço.